A família tem um grande valor para si? Tem. Embora eu, em geral, utilize mais a palavra tribo. Tribo é mais forte. Para mim porque a tribo inclui aqueles que são muito importantes para nós em termos afetivos, não é? E não necessariamente ligados pelo sangue. Há gente que é família minha e com quem eu tenho laços, vamos até ser otimistas, relativamente... Tem ali a família, já viu? Bom, ali. Mas aqui são os meus 2 filhos, os meus 2 netos. É a tribo mais próxima. Mas Estava eu a dizer, e há amigos meus que não lhes chamar família é um pecado quase. É quase criminoso. Não, mas realmente a nossa família é aquilo que nós gostamos, são aqueles que têm, com quem sentimos laços de afinidade e às vezes são amigos só. É tão bom, e é tão bom sentirmos rodeado disso, não é? Temos um clã a que pertencemos. Eu nem sou muito típico, porque ouço com frequência à minha volta aquele discurso: amigos verdadeiros são só os de infância, etc. Eu não fiz essa experiência na vida. Não. Eu fiz amigos em todas as alturas da vida e não... É claro que, em termos das memórias, quando eu falo com alguém como... A propósito disso, eu não sou professor catedrático, não me meta, mesmo aposentado, não me meta em alhadas. Não é? Sou professor auxiliar. Mas se eu encontro o meu velho amigo Mário Espiga de Macedo, que é um amigo de infância, se eu encontro o Zé Álvaro Pacheco Pereira, não é? Claro. Vocês não conhecem normalmente o Álvaro, é só o Pacheco Pereira, que eu conheço desde os 5 anos de idade. Nós temos, digamos coisas assim, para contar, têm memórias de infância. Temos memórias espantosas, claro. E há uma coisa que talvez seja diferente, que é, nós podemos estar 10 anos sem estar um com o outro, e com o Zé Álvaro já aconteceu, e é quase que nos tivéssemos estado na semana anterior. Essa é a amizade realmente. E é a diferença dos mais antigos, não é? Agora, tenho amigos de há 3, 4, 5 anos que fazem parte da tribo. Exatamente. Porque é tal coisa, a família escolhe-se, a família não se escolhe, os amigos escolhem-se. Exatamente. E aí podem ficar grandes amigos, só amigos só, que não são da família, mais do que são realmente da família. É verdade. Olha, se você quiser, é tão simples como isto. No meu refúgio de Cantelães, que eu gosto de ter sistematicamente cheio de gente... Desculpa lá, você vive em Cantelém? Não, eu vivo no Porto. Vive no Porto. Ao fim de semana. Cantelães, sempre que posso. Cantelães é mais longinho. Cantelães é na Cabreira. Serra da Cabreira, exatamente. Pertence a Vieira do Minho. Não é? E quando eu estou em Cantelães, com muita frequência a casa está a abarrotar. Quando eu digo a abarrotar, é gente a dormir no chão na sala de estar. Que bom. E não está um único membro da família. Claro. São todos amigos. Então, está a sua família? Está a tribo. É a tribo que está lá. Incluindo os cães. Tem toda a razão, os cães fazem parte da tribo também. Para mim, seguramente. O futebol é um fenómeno de tribo, tribal. Também é. Tribal e que permite, digamos assim, a projeção daquilo que poderíamos chamar as nossas tonalidades mais agressivas. Não só porque é fácil, por exemplo, eles agora já mudam um bocado em termos de cores, mas antigamente os árvores estavam sempre de negro, não é? Exatamente. E aquele senhor, e sobretudo até, porque eu venho do Porto, e você sabe que nós falamos lá em cima, a mãe daquele senhor, ao domingo... Nunca é ele, é sempre a mãe. É sempre a mãe, não é? Ele, coitado. Quando o futebol era ao domingo, não é? E nilo ao tempo, agora começa a sexta e acaba a segunda, aquilo era quase um exorcismo, não é? O que corria mal ao domingo ia só aos estádios e descarregava-se, claro. Não é? Infelizmente, o que nós temos vindo a assistir é situações mais de as claques, eu gosto de acreditar nisso, serem infiltradas por pessoas que aproveitam o futebol para outros desígnios, não é? E fenómenos como o hooliganismo, etc., sistematicamente nos têm provado que são... É assim, desculpa de formação profissional, nós chamamos isso a socialização da culpa. Se você se mete num autocarro, para numa bomba de gasolina, destrói a bomba completamente, mas num grupo, foram todos, não foi ninguém. Exatamente. Você era incapaz de fazer aquilo sozinho. Sozinho, claro. Mas no meio do grupo, as inibições caem. Aliás, como sabemos que nós somos um bicho curioso, não é? Por exemplo, porque nós somos o único bicho que aprendeu a matar à distância. O que significa que outro tipo de inibições caíram. Exatamente. É muito mais difícil para si matar-me assim. Enfrentar olhos nos olhos e matar uma pessoa. Do que largar uma bomba na pala lá, e eu por acaso sou um dos desgraçados que estão cá. Nem sabe que está a largar, o que é que está a fazer, no certo modo. É impessoal. Aliás, você ouve falar de bombas inteligentes. Matam as pessoas e poupam os edifícios. Extraordinária inteligência. Não é?
Isso é de uma crueldade impressionante. Acaba de chamar uma bomba inteligente que mata as pessoas e preserva o valor material que é preservado, que é o edifício. Exatamente. A vida humana não tem valor. Exato. Mas nós em que sociedade em que nós vivemos hoje em dia? Eu hoje vinha para cá e vinha ouvir o nosso Primeiro-Ministro, mas ele não inventou a frase, a dizer num determinado passo, porque nós temos que ser credíveis, estou a citar de memória, temos que ser credíveis perante o olhar dos mercados. E eu pensei, curioso, o olhar dos mercados. E o olhar das pessoas, onde é que está? É, não é? Há uma entidade que se chama mercados que nos olha, nos vigia. Claro. Um Big Brother que está assim a olhar para nós. É assustador a sociedade neste momento, nesse caso. Em termos de ser impessoal, de ser cinzenta, de tal forma que quando nós nos deparamos com demonstrações de solidariedade, hoje em dia a solidariedade transforma-se em notícia. Exatamente. Na minha profissão, você, se calhar já lhe aconteceu, você passa para um hospital e vê o anúncio de um congresso e diz para a humanização da medicina. E uma pessoa treme. É preciso haver um congresso para isto. É preciso fazer congresso para discutir a humanização da medicina. Que é uma coisa que devia estar na base de tudo, não é? É evidente. E então, exatamente na profissão de médico, é terrível. A parte humana faz... Você não acha que há uma série, por exemplo, de vocações que se perderam em grandes médicos que não tiveram 18 para entrar na faculdade? Seguramente. Porque é assim, fazer, e isso é um critério já antigo, não é? Estamos a falar claro, no governo. Sim. Fazer da média o critério para entrar num curso como medicina é perfeitamente agniático. Completamente, eu acho que adjetivo. claro. Não é? Se não quiserem, não fazem nenhum tipo de avaliação. Agora, decretar que quem tem médias muito altas vai ser necessariamente um bom médico é de uma ingenuidade atroz. Total. Alguns dos melhores clínicos do meu curso formaram-se com 10. Curiosamente, as 2 ou 3 melhores médias do meu curso, durante o curso, um deles desmaiou na autópsia. Fui eu. Desmaiou numa autópsia? Foi na Que engraçado. Foi magnífico. Como desmaiei na primeira, eu fiquei dispensado das outras todas. Não é? Portanto, foi ótimo. Nunca mais fez nenhuma, diga-se passagem. Mas os 3 mais classificados, eu, o professor Lopes Santos e a doutora Amélia Ribeiro da Silva, uma vez no Hospital São João no Porto, uma pessoa teve uma crise epilética à nossa frente e nós congelámos os 3. E foi um dos outros, que não tinha média alta, que tratou de tudo. Não é? Mais grave ainda do que isso é quando... Porque este quadrado mágico é terrível, não é? Aqui há uns meses, sim, já foi há uns meses, convidaram-me para ir à RTP Informação comentar a semana. E eu fui, mais a mais no Porto, para claro. Mim, pronto. E no fim houve uma pessoa que, com uma ternura extraordinária, virou-se para mim e disse: você disse coisas com que eu estou de acordo, que engraçado, eu pensei que você só sabia falar de sexo. O que é extraordinário, não é? O quadradinho formata-nos, não é? Esse senhor é sexo. Esse senhor só sabe falar de sexo. Quando eu fiz parte da comissão para escrever a estratégia de luta contra a toxicodependência, uma jornalista telefonou-me e disse: porquê é que o senhor está nesta comissão? E eu disse: porque desde os 26 anos trabalho na área da toxicodependência. Palavra! Pensei que só trabalhava em sexologia. Isso é sistemático. Portanto, para o português, o senhor é só sexo. É só... Parabéns, muitos parabéns. Só sexo, mas teórico. Ainda me lembro de um crítico que escreveu: ele é uma espécie de José Hermano Saraiva do sexo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Só espero chegar à idade do professor Hermano Saraiva com a cabeça como ele. Exato, quem nos dera a todos, não é? Todos, é verdade. Portugal, e você falou de sexo, eu não ia falar de sexo consigo, vou-lhe dizer desde já. E não vamos. Só lhe quero fazer uma pergunta. Só uma pergunta. E essa é só a única que eu faço sobre sexo. Bem. A crise em Portugal afeta a sexualidade das pessoas? Se está a afetar a mortalidade, como é que não afetava a sexualidade também? Vamos falar disso muito a sério. Sim, estou a falar sério. Não, mas é que porque eu falei da mortalidade e tenho que ter cuidado quando me debruço sobre isso. Eu sou um professor de antropologia médica. Também é outra coisa que as pessoas não sabem. Não sabem, exatamente. Nós temos tido nos jornais, porque temos tido taxas de mortalidade superiores ao normal para a época, já há colegas meus a dizerem, mas isto pode muito bem estar relacionado com as dificuldades de aquecimento, com a pior alimentação das pessoas, com escolhas, que é uma coisa arrepiante que as pessoas começam a fazer em termos de que medicamentos tomam e quais é que deixam de tomar por razões
económicas. E que tipo de comida é que vou comer? Na sexualidade, mas, meu caro amigo, quando duas pessoas não sabem se o dinheiro chega ao fim do mês, quando as pessoas quase que se dividem entre desempregados e os que vão ser desempregados, tudo isto, que mais não seja a nível psicológico, faz com que, olha, uns estão ansiosos, outros estão mais deprimidos, tudo isto tem reflexo sobre o sexo. No aspecto relacional, a mesma coisa, que é, nós fomos muito criados, pelo menos a nossa geração, que quando se ama, pão, amor e uma cabana, não há problema nenhum. Nada mais falso. Não é falso, completamente falso. Mitos lindíssimos, como os filmes Sim, da claro. Ginger Rogers, Sim, Fred tudo Astaire, isso, muito etc. bonito. Mas quando falta o pão, as pessoas rilham com mais facilidade. Exatamente. E se as pessoas rilham com mais facilidade, se as pessoas estão tensas, estão crispadas, é muito raro que o sexo não seja um bom termómetro da relação. E se nesse a relação caso, está tensa, o sexo não funciona. Normalmente, nesse caso, vão para o estádio reclamar contra o árbitro. É mais fácil. É mais fácil. Mais fácil, não é? É bem mais fácil do que, eventualmente, não é você virar-se para a sua mulher e dizer estás fora do jogo, não é? A sua vida... o senhor sempre pensou ser médico? Não. Aquelas vocações... Não. Preferimos dizer assim, eu quero ser médico, quando for crescido. É pior que isso. Eu não queria ser médico. Eu estive inscrito naquilo que naquele tempo se chamava histórico-filosóficas. Exatamente. Pronto, hoje em dia já não é assim. Pronto. Mas depois eu já lhe disse há pouco, se bem me lembro... se bem me lembro. José Armando Saraiva, a senhora tinha razão. Medo. E o que acontece é que eu cheguei a estar inscrito naquilo que hoje em dia é o 9º ano. E no nosso tempo era o 5º. Exatamente. Tínhamos que optar ciências ou letras. E eu estava no meu querido João de Deus, no colégio, e não havia dúvida nenhuma na minha cabeça, eu ia para histórico-filosóficas. E eu sou um filho único, não é, de uma mãe que você conheceu, que era uma personalidade forte. E eu queria falar dela também. Pronto. Muito forte. Acontece que o meu pai tinha um laboratório de análises clínicas. Meu pai, sim, médico. Sim. Que nunca fez a mínima insinuação quanto ao meu futuro. A minha mãe, oficialmente, também não fez. De vez em quando suspirava e dizia, coitado do teu pai. A quem é que vai deixar isto tudo? Quando se reformar, o laboratório fez. As mães nunca dizem nada, insinuam. É verdade. E agora imagine você as coincidências que acontecem. De repente, eu tinha-me, perdoa o assassínio do português, tinha-me desinscrito histórico-filosóficas, tinha ido para a linha F, que nessa altura tinha uma alcunha que era a linha dos indecisos, porque dava para ir para tudo e mais alguma coisa, em ciências. De repente descobri que estava inscrito em medicina. E isto foi muito curioso, porque esta tentativa de agradar à mãe e de salvar, eventualmente, a herança profissional do pai foi um falhanço rotundo, porque eu formei-me em medicina e depois, quando tentei desesperadamente estagiar em análises clínicas, um dia fui ter com o meu pai e disse, pai, há uma coisa que eu tenho que te dizer. Vou citar Santo Agostinho. Nós podemos nascer entre sangue e fezes. Eu não consigo é viver. E, portanto, o laboratório fechou na mesma. Mas enquanto não fechou, e digo isto com uma ternura e uma saudade imensa, não havia dinheiro para eu alugar o meu próprio consultório. Portanto, eu fazia consultório de psiquiatria no laboratório do meu pai. E então era muito curioso, porque eu não entendia como é que alguém podia ter um cotidiano como o dele, embora ele gostasse muito mais de dar aulas. Claro. Não é? E meu pai um dia chegou ao gabinete onde eu estava a descansar entre duas consultas, olhou para mim, branco, e disse, os seus 2 filhos estão no seu gabinete, que era uma delicadeza extraordinária, era o gabinete dele, claro. Estão no seu gabinete a ver o que eu creio ser pornografia. O que eu creio ser. E eu cheguei lá e então os meus filhos, que já naquela altura, como acontece agora, dominavam muito melhor a tecnologia do que os pais, estavam entretidíssimos a passar os meus slides de sexologia clínica. E, portanto, meu pai tinha entrado, tinha ficado aterrorizado. E de repente era um filme pornográfico. Com 2 netos, 7 e 5 anos a ver aquilo. E eu lá lhe expliquei e meu pai olhou para mim e disse, que profissão fascinante. Ganhar a vida a mostrar aquelas coisas.